Fala galera concurseira do Brasil, meu amigo, minha amiga, Sadiano e Sadiana, vem que vem galera. Venho aqui por meio desse vídeo gravar a resolução, ali o gabarito extraoficial do prof, da prova aplicada dia 13 de abril de 2025, mais conhecido como ontem, foi a prova da EAGS SAD, tá pessoal? SAD, para quem está começando agora, está assistindo a aula agora, nunca viu essas nomenclaturas. Pessoal, é o concurso da aeronáutica destinado àquelas pessoas que têm técnico em administração ou em contabilidade, tá? Que na sigla é chamada de EAGS, que é Escola de Adaptação a Graduação de Sargento, especialidade SAD, que é sargento, S de sargento, e AD de administração, beleza? Então, para essa área, e na parte específica cai Direito Administrativo e Constitucional, e é nisso que nós vamos nos debruçar agora. Correção da parte de Direito Administrativo e Direito Constitucional da prova aplicada ontem, no domingo, dia 13/4 de 2025, para o concurso da EAGS SAD. Então, explicações aqui dadas, vem que vem, sem mais delongas, só bora! Tá aí, galera? Aquele panorama, aquele plano de fundo sensacional que só a melhor coordenação pode fazer, galera? Show de bola! Então, vamos lá, galera. Olha só, as questões são imagens, porque ainda não foi liberado, tá, galera? Só para deixar aqui bem claro para vocês, ainda não foi liberado o caderno de questões, o PDF, tá bom? Então, a gente vai corrigir as questões, a gente faz questão de trazer aqui o nosso gabarito extraoficial. Então, a gente vai usar como parâmetro imagens enviadas, de caderno de questões de candidatos, tá bom? Alunos nossos que, após o término da prova, saíram com o caderno de questões e conseguiram mandar essas imagens pra gente, tá bom? Então, vamos que vamos, galera. Vou ficar aqui na lateral. Ó, primeira questão. E já digo de antemão, galera. Na sua prova, caiu muita questão de licitação no tocante às definições. Ponto que a gente falou várias vezes em aula, galera? Ó, leia o artigo 6º da Lei 14.133. Prova gosta de debruçar em definições. Não deu outra, galera. Deixa eu ver aqui algumas questões. Na verdade, a maioria de licitação se debruçou na parte das definições, tá? O artigo 6º da Lei 14.133 se destina-se a trazer definições de várias expressões que são usadas no decorrer da lei, tá? Como, por exemplo, projeto básico, projeto executivo, termo de referência, contratação semi-integrada, integrada, modalidade, critério de julgamento, ou seja, contratante, contratado, ou seja, várias definições que a lei tem essa preocupação de trazer para você o significado para que durante a leitura você saiba o que você está lendo, E aí, pessoal, uma novidade dessa lei é que ela trouxe também, na parte da definição, as modalidades. Antes, as modalidades, na 8666, vinha lá no artigo 22, e ele só trazia as modalidades, e no decorrer ali, do artigo, ele explicava cada modalidade. A Lei 14.133 não. Ela trouxe um artigo específico, o artigo 6º, com as definições de cada modalidade, que vai do inciso 38 ao inciso 42, e depois, no decorrer da lei, a partir do artigo 28, ele traz ali um procedimento específico de cada modalidade. Então, no artigo 6º, a definição e o conceito de cada modalidade, e no artigo 28 em seguida, ali até o 32, ele traz as peculiaridades, as características de cada uma das modalidades, tá? Aqui, pessoal, ele se ateve justamente ao que está no artigo 6º, tá? E em se tratando dessa parte aqui, você encontra no artigo 6º, inciso 42, logicamente, da Lei 14.133, tá? Ele traz a definição, pessoal, da modalidade diálogo competitivo. E cá para nós, pessoal, eu acho que até quem não sabia conseguiu resolver essa questão, Competir. É aquele tipo de questão que a gente fica com medo de responder, porque parece tão na cara, mas pessoal, é isso mesmo. Qual a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo o licitante apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Galera, a questão está assim, latente, Diálogo,
Gabarito, letra D de delta. Diálogo competitivo, tá? Ele copiou e colou o que está lá no artigo 6º, inciso 42, que é a definição do diálogo competitivo. Bem tranquilo, show de bola. Próxima questão é a questão 46, tá? A questão 46 versa sobre a parte de agentes públicos, né? Que foi um ponto novo no edital e até que, enfim, eles cobraram essa parte, né, pessoal? Então, olha só. Agentes públicos nada mais são que pessoas que prestam função pública. Qualquer pessoa que presta uma função pública em nome do Estado, independentemente do seu vínculo, independentemente de receber ou não, de estar ali de maneira temporária ou permanente, não importa. O fato é, prestou função pública, prestou uma função em nome do Estado, essa pessoa, nesse momento, é considerada agente público, tá? E aí, galera, o que acontece? Existe uma categoria de agente público, que é o agente político. E, pessoal, a palavra política vem de poder de decisão. Então, quando a gente fala, os políticos, a gente sempre não lembra nos cargos de poder? Deputado federal, deputado estadual, presidente, ou seja, aqueles cargos que são, né, caracterizados por mandato. É isso? Além disso, você tem os juízes, né, que são concursados, e os membros do Ministério Público, tá? Todas aquelas pessoas que têm uma função de chefia, ou seja, traça as diretrizes, tem mandatos, pode haver funções, mas são aquelas funções que a Constituição traz, galera. Então, olha só, quando a gente fala de agente político, um ponto marcante é que são membros de governo, ou seja, exercem função de governo, função de chefia. Característica marcante dos agentes políticos, tá? E além disso, as suas atribuições estão delineadas, ou seja, estão previstas na Constituição Federal. Então, os agentes políticos são os agentes de cúpula, né? São os componentes lá do primeiro escalão, não é isso? Ou seja, primeira prateleira são eles que traçam as diretrizes, que são chamadas de funções de governo, e as suas funções estão delineadas na Constituição Federal. Se você analisar todas as opções, você vai ter a certeza que o gabarito é a letra B de banho do bicho. Ó, são componentes do governo, ou seja, aqui é o estado de governo, né? Ou seja, a função de governo. Tá? Olha lá. Nos seus primeiros escalões, ou seja, são aqueles que traçam as diretrizes, é a cúpula, investidos em cargo, função, mandato ou comissões, por nomeação, eleição, designação, para o exercício das atribuições aonde? Constitucionais, porque são as atribuições que estão previstas na Constituição, tá? A letra D fala que são pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da área indireta. Não necessariamente. Pessoas físicas que prestam serviço ao Estado sem vínculo empregatício. Não, tem vínculo sim. E a letra A fala, são os titulares, que eu acho que a maior dúvida foi entre a letra A e a letra B, né, galera? Pelo menos a maioria dos meus alunos, né, ficaram com dúvida nesses dois itens. Olha a letra A. São os titulares dos cargos estruturais à organização política dos países. Ou seja, são ocupantes de cargo que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Galera, embora isso aqui faça sentido, quando a gente fala de agente político, não é só aqueles ocupantes de cargo do arcabouço constitucional, tá? É ocupante de cargos, pode ter um mandato, não necessariamente um cargo, né? Pode exercer uma função pública, pode estar ali por meio de eleição. Então, a letra B ela é mais completa, tá? E a letra B faz uma alusão a funções, a mandatos. Por isso, nosso gabarito é a letra B de bola. Beleza? Aqui é agente político, né? Beleza, galera. Então, 44, letra D. 46. Lembrando, galera, ó, que o modelo da prova é o modelo, tá aqui, tá? É a prova 17, tá? Esqueci de mencionar. O código é o código 17. Mas como a questão tá aqui, por mais que você esteja com outro código, você consegue adequar aí, né, lendo a questão, tá bom? Mas tá aí, 46, B de banho do bicho.
Essa aqui foi linda. E é uma questão também que a gente já sabia, né, galera? Que meu aluno já sabia que esse é um padrão da EGS, fazer essas colunas para você relacionar. Isso aqui é bem padrão, né? Não fugiu nada do que a gente estudou. Pessoal, vamos lá. Hierarquia. Sempre começa pelo mais tranquilo. Hierarquia. Quando você pensa em hierarquia, quais são as bases das Forças Armadas? Hierarquia e disciplina. Hierarquia não dá ideia de subordinação, escala hierárquica. Olha o primeiro. Os órgãos da administração pública são estruturados de tal forma que se cria uma relação de coordenação, subordinação entre uns e outros, cada qual com atribuições definidas em lei. Galera, isso aqui fala da hierarquia, pô, do princípio da hierarquia. É sempre bom ressaltar que o princípio da hierarquia tem a ver com estruturação interna. E a gente viu isso exaustivamente, sim ou não, galera? Fala a verdade, hein? Fala a verdade, ó. Organização interna. E quando a gente fala de hierarquia, isso acontece entre os órgãos do Estado, né? E também entre pessoas físicas, ou seja, agentes. Não tem a chefia imediata, o subordinado, enfim. Mas isso aqui não vem ao caso. Sem medo de ser feliz, o primeiro é número 2. E aí você, como a gente sempre falou, analise as questões. Olha a letra A. Olha a letra B. Olha a letra C e olha a letra D. Somente a letra B traz o 2 como primeiro. Não precisa nem você analisar o resto. Porque você tem a certeza, a convicção que o primeiro é princípio da hierarquia. Então não perca tempo, galera. Show de bola? O segundo fala assim. Esse princípio está presente tanto no momento da elaboração da lei, quanto no momento de sua execução, em concreto pela administração. Ou seja, quando é elaborado, a administração está em uma situação de supremacia. Já falei a resposta, né? E quando aplicada, a administração manifesta o seu poder. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Exige que a administração pública indique, pô, pessoal, essa musiquinha mais famosa, né? Indicação, explicação, fundamentação de quem eu estou falando, motivação. Eu duvido se essa música não veio aos seus ouvidos ali quando você viu essa questão. Duvido, né? Então, pessoal, aqui é a 4 e, logicamente, por derradeiro, o último é o quê? 3, tá? Segundo esse princípio, a administração só pode fazer o que a lei permite, legalidade, né? Então, ficou 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3, gabarito B, de banho do bicho. Molezinha, vamos que vamos. Olha a 49. A 49, pessoal, eu não falei para vocês que choveu a parte do artigo 6º? Pois bem, galera, de novo ele trouxe uma das definições lá no artigo 6º, mas dessa vez inciso 20 da lei 14.133, ou seja, a lei de licitação. Porque lá ela traz a definição de estudo técnico preliminar. Pensa o seguinte, pessoal, quando a gente fala preliminar, dá uma ideia de antes de um acontecimento. E de fato, tanto que esse estudo é feito na fase preparatória. Que na sucessão, né, quem sabe as fases, tá ligado à música, né? Prepara tudo, divulga e edital. Então, galera, a fase preparatória é a primeira fase. Então, é o documento constitutivo da primeira etapa. Porque é a fase preparatória. E se você lembrou da musiquinha, preparar tudo, você lembra que é a primeira etapa. E você já elimina a letra A e a letra D. Tá bom? Aí ele fala assim, do planejamento de uma contratação que caracteriza o quê, pessoal? O interesse público envolvido. Interesse público. Se é interesse público, já elimina a letra B, o seu gabarito e a letra C. Mas ele fala, envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto e ao termo de referência. Pensa o seguinte, pessoal, tudo tem a ver com você fazer uma coisa antes, ó, preliminar, anteprojeto. Lembra da palavra anteontem? Anteontem quer dizer o quê? Antes de ontem. É isso? Dá uma ideia anterior. Anteprojeto, antes do projeto. Termo de referência. Pô, eu te dou uma referência para que você faça, né, um embasamento para fazer uma outra coisa. Também dá uma ideia de antes.
De todos aqui, pessoal, qual dá uma ideia de antes? Não é o projeto básico? Porque eu te dou o básico e através do básico você executa. Então, galera, dá para você fazer pela lógica, tá? Por mais que você não soubesse a letra da lei, tá? Então, aqui é projeto básico. Então, ficou primeira, interesse público, projeto básico, gabarito C. Questão também, que a gente não, né, sinceramente, a gente não tocou, né, nesse ponto específico. Mas a gente falou para ler o artigo 6º, que traz as definições. E falamos também, fizemos questões sobre esse tipo, né, de construção, né, de deixar uma lacuna e você preencher. Tá bom? Beleza? Gabarito C. Show, galera. Olha a 54. Pô, quem assistiu ao meu vídeo no YouTube, aqui no YouTube, sobre o ciclo do recurso. Ah, professor, mas você não fala de representação nem de reclamação, mas eu falo de pedido de reconsideração e recurso hierárquico, que com esses dois você já conseguia matar a questão. Quer ver? Olha só. Professor, eu não lembro o que é reclamação administrativa e não lembro o que é representação, mas o seu ciclo do recurso, que está aqui no canal do YouTube, você falou claramente sobre pedido de reconsideração e recurso hierárquico. Pedido de reconsideração consiste em você mandar o recurso para aquela mesma autoridade que proferiu a decisão que você não gostou. Então vamos lá? Olha só, olha o que ele fala aqui. É o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade superior. Não é o que eu estou querendo. Agora aqui, ó. É aquele pelo qual o interessado, né, requerer o reexame do ato à própria autoridade que o emitiu. Pô, a gente não viu isso, que esse é sim o pedido de reconsideração? E veja, o último é o 2. Concorda comigo? Olha o que você pode eliminar. A B e a D. Agora, se eu estou falando de reexaminar, olhar por uma autoridade que é superior, lembra que a gente estudou isso em processos administrativos? Recurso, que o recurso sobe 3 instâncias? Sim ou não? Ou seja, tem uma pegada hierárquica? Então aqui é 3. Olha o bizu. Somente uma dessas duas está em 3 e 2. Olha o gabarito aí, ó. Não precisa nem você saber o que é representação ou reclamação, tá? Mas vamos lá, pessoal. O que é representar? Representar é você levar o caso. Geralmente é atrelado a uma denúncia ao Ministério Público. A gente até falou um pouquinho disso, mas é importante a gente mencionar de novo, tá? Então, por isso a 4 está aqui. E a 1 fica aqui, né? Então, ficou 4-1, 3-2. Tem um sentido amplo que abrange as várias modalidades de recursos administrativos que tenham por objetivo as dívidas passivas da União, Estado e municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, seja qual for sua natureza, tá? Então, a reclamação administrativa tem uma pegada mais ampla, tá bom? Mas sabendo o pedido de reconsideração e o recurso hierárquico, você matava a questão. Gabarito alfa. Olha a 57, galera. Moleza, né? Assinale a alternativa que não contém o elemento do ato administrativo. Falado várias vezes em aula também. A sua prova gosta de confundir o atributo com o elemento. Lembra, pessoal, que os elementos ou requisitos de validade do ato é um mnemônico famosinho, né? COFIFOMOB. COFIFOMOB. Só saber isso você matava a questão. Mas cuidado, ó. Por isso que nas minhas questões, né, que eu trouxe em sala de aula, eu sempre fiz, né, sempre tive ali, né, a preocupação de trazer para você o outro nome de alguns elementos. Por exemplo, a competência também pode ser chamada de sujeito. E o objeto também pode ser chamado de conteúdo. E olha que interessante. Olha que interessante. Olha o nome que ele trouxe aqui. Ó, sujeito. Sujeito é a mesma coisa que competência. Então, é o elemento? É. Objeto? É. Forma? É. Tipicidade é atributo. Gabarito, letra D de delta. Show de bola? Molezinha, né? Show. Olha 60. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Inclusive, engraçado, foi uma aula
né, que eu dei até na Lei Governador, que a aluna me perguntou isso várias vezes, professor, é até quanto tempo? Processo administrativo, a decisão tem que ser quanto tempo? Até 30 dias, galera. Gabarito bravo, tá? Aqui você encontra no artigo 48 e 49, né? Que ele fala da decisão. Vou botar os dois aqui, tá? O prazo em si é no 49, né? Mas é importante a gente ressaltar que é 48 e 49, que é a parte que o processo administrativo trata da decisão do processo, tá? E aí, decisão do processo é em até 30 dias. Quem assistiu minha aula no YouTube falando do ciclo do recurso, da decisão, a gente fala sobre isso, tá? Então, gabarito bravo. Concluída a instrução do processo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Beleza? Show de bola. Então, aqui, ó, só repetiu aqui, tá? Pulando aqui, ó. 62. Aqui já vamos para direito constitucional, artigo 5º, que era certo, né? Acertamos em cheio aí, né, a forma de cobrança, porque sempre é cobrado da mesma forma, né? A cenário alternativa que menciona um dos direitos e deveres individuais e coletivos, sempre lembrando que direitos e deveres individuais e coletivos é o artigo 5º. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá. É proibida, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Não, pessoal. É admitido, tá? Então, é admitido. Quem fala isso pra gente? O artigo 5º, inciso 7 da Constituição. É a parte que trata dos direitos religiosos, tá? Lembrando que ele quer certo, não é isso? AB. É livre a expressão da atividade técnica, ou melhor, atividade intelectual, artística ou científica. E de comunicação, ele jogou comunicação aqui que não tem nada a ver, né? Como a pergunta fala sobre o que menciona o artigo 5º, segundo a Constituição, então a gente tem que ir na letra da lei, como diz no direito, né? Ipti literis, ou seja, o que está na lei, letra a letra. E nessa parte aqui, que você encontra no artigo 5º, inciso 14, ele não fala comunicação. A comunicação é lá no inciso 12, que ele fala, né, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, telefônicas, não é isso? Então, ele botou aqui, né, isso aqui caiu aqui de paraquedas. Tem nada a ver, tá? Agora, o resto está certo, independentemente de censura ou licença. A letra C fala, é livre a locomoção no território nacional. Pegadinha que eu pontuei, a gente pontuou que ia cair na tua prova, né? Em tempo de paz. Vai até brincar, pessoal, guerra é o pau quebrando, tudo voando, não tem como ser uma situação normal. Até porque, durante o estado de sítio, pode haver o famoso toque de recolher, né? E a declaração de guerra é, sim, um modo de instauração do estado de sítio. Isso está lá no artigo 137 da Constituição Federal. Então, galera, durante o tempo de paz, tá? E com isso, nosso gabarito ficou letra D. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui é o artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Perfeito. Copia e cola, gabarito delta. Olha a 63 de novo, galera, ó. Artigo 6º, já é a terceira questão que fala sobre ele, né? Artigo 6º da Lei 14.133. Artigo 6º da Lei de Licitação. E aí ele traz coisas que está no seu caderno. Inclusive eu falei, galera, é o que mais cai, ó. Definição de compra, serviço, contratante. Vamos para compra e serviço? Pessoal, de todos aqui, qual da ideia que você está adquirindo alguma coisa? Compra, né? Se você compra, você está adquirindo. Qual é a única opção que fala de aquisição? Então, compra está aqui. Se essa é a 1, olha o que acontece, ó. Você elimina B, você elimina D. Agora, galera, de todos aqui, qual que tem a ideia de você fazer alguma coisa? Serviço, né? Porque serviço é uma atividade. Então, 2 está aqui. Com isso, ó, não dá para eliminar, né? A gente teria que olhar as outras.
mais 2, 1. Vamos ver as outras. Ó, pessoa jurídica integrante da administração pública. Se é integrante, pessoal, é a contratante. Beleza? É a contratante. E quem não é integrante, quem está sendo contratado, logicamente, é a contratada. Então, ficou aí gabarito 3, 4, 2, 1. Gabarito alfa de aprovado. Beleza, galera? Só bora. Olha a 64. Também tacamos a pedra, né? Credenciamento. Lembra? Vamos lá. Com relação aos instrumentos auxiliares, assinale a alternativa incorreta sobre os procedimentos auxiliares da licitação e licitações e contratações. Pessoal, isso aqui você encontra no artigo 78, tá? Da lei. Tá bom? Vamos lá. Ele fala assim: o credenciamento poderá ser usado nas hipóteses de contratação parcelada, sim, e não excludentes, com seleção a critério de terceiros e em mercadorias fluidos. Beleza, galera, tá certo, tá? É bem copia e cola, tá bom? Então vamos logo para o gabarito. Olha só, qual é o erro aqui? Ele fala assim, ó: os licitantes e os bens pré-qualificados não poderão ser divulgados. Pensa o seguinte, galera. Se eu tenho os licitantes e os o que são pré-qualificados? É uma chamada anterior que a administração faz para qualificar já pessoas que são futuros licitantes no procedimento. É como se a administração estivesse antecipando, né? Está se antecipando aos fatos. Aí eu te pergunto, pô, eu não vou tornar público quem são os licitantes, quem ganhou, quem foi selecionado? Ou vou manter em sigilo? Isso é público, galera. E aqui ele fala que não pode ser, então o erro está aqui, tá? O restante, pessoal, é copia e cola, não tem jeito. A partir do artigo 78 em diante, ele começa a falar de cada um dos procedimentos auxiliares. A gente falou em sala de aula também, para prestar atenção nos procedimentos auxiliares, tá? Então, gabarito, letra B, de banho do bicho. Show? Beleza. 7.1. Assinale a alternativa que justifica a alteração unilateral. Unilateral, pessoal. Aí ele fala aqui, ó. Quando conveniente a substituição da garantia de execução, quando houver a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação da técnica e seus objetivos, quando necessária a modificação de forma de pagamento, imposição, quando necessária... Pessoal, quando você olha todas as opções, veja bem, só tem uma que fala de adequação. Porque, pessoal, o critério da administração, na verdade, o dever da administração é adequar ali os fins, as técnicas aos seus objetivos. Então, por isso, pessoal, que a única aqui que faz sentido com relação à alteração por parte da administração, porque ele pede unilateralmente, o nosso gabarito é a letra B. Aqui, pessoal, você está diante do artigo 125, que fala das alterações, tá? Na verdade, é a partir do 124, tá? O 125 já traz a porcentagem. Falamos sobre isso também em sala de aula, tá? Quando houver a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Ou seja, houve uma modificação do projeto. O Estado pode sim, até porque geralmente é ele que fornece o projeto básico, a não ser que seja, né, uma contratação integrada, mas ele que fornece, então, se houve uma modificação para adequação técnica, o Estado pode sim, unilateralmente, né, ali impor a alteração do contrato. Beleza? Então, aqui a letra da lei, tá? O restante fala de alteração e consenso com a outra parte, tá? Essa aqui não, é alteração unilateral, gabarito B de banho do bicho, tá bom? 72, também já atacamos a pedra, ó. Diferença de deveres e direitos, segundo a lei de processos administrativos. Lembra? Direitos. O administrado tem direito a. Deveres. O administrado é obrigado a. Lembra? Eu falei, pessoal, direitos é uma coisa que você tem ali, né, logicamente, a possibilidade de fazer, mas não é obrigado a fazer. Por exemplo, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Você pode, mas você não pode. Você pode, você tem a possibilidade, mas você pode optar em não fazer. Mas é um direito seu. Por isso que aqui é um direito.
Se a ou seja, a terceira, né, de cima para baixo, é a 1, vamos lá. Aqui fala que é 2, aqui fala que é 2. Beleza. Ó, ter ciência da tramitação. Você tem esse direito, mas você é obrigado a ficar acompanhando. Assim, digamos assim, é prudente você acompanhar, mas eu não vou te obrigar a você ficar acompanhando. Tá lá. Você acompanha se quiser, então também é um direito. E a gente já tem como gabarito aqui, ó. É um direito, tá? Ter ciência da tramitação do processo. E os dois primeiros falam de quê? Falam de deveres, ó. Não agir de modo temerário. Sempre lembrando que modo temerário é procrastinar, é empurrar com a barriga, é protelar. E expor os fatos conforme a verdade. Você tem um dever de falar a verdade. Então ficou 2, 2, 1, 1, gabarito alfa. Beleza? Tá certo, né? 2, 2, deveres, 1, 1, direitos. Beleza. Bora! 76. Em relação aos direitos sociais, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, avalie as afirmações e coloque V para verdadeiro e F para falso. Galera, isso aqui, eu confesso que foi uma questão assim bem meio nova, né? Pegou bem de surpresa, porque eu não esperava que fosse cobrar essa parte, né? Mas enfim, como o nosso curso foi completo, a gente falou também de direitos sociais, logicamente. Isso aqui você encontra do artigo 8º, 9º, 10 e 11, que fala sobre essa questão toda aí das associações, dos sindicatos, tá? Dos direitos trabalhistas. Vamos lá. Pessoal, de antemão, ó, vamos para aquela mais lógica de todas. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho? Sim, pessoal. O sindicato ele está para proteger o interesse dos trabalhadores. Tu não achas que é obrigatória a presença dele? Sim. Então aqui é verdadeiro. Se essa é verdadeiro, ó, já elimina essa. Já elimina essa. Show? Agora, olha essa aqui. Todos serão obrigados a ficar ou a filiar-se ou manter-se filiados? Será obrigado? É uma prisão. Você tem que se filiar. Tem que ser filiado. Tem que ser sindicalizado. Não, galera. Não. Você não é obrigado a fazer nada. Hashtag você não é obrigado a nada. Essa é óbvio que está errada, né? Então a última é o quê? Falsa. Olha com bizu. Analisando as mais fáceis, como você já tem um gabarito. Ó, VF. Só tem um aqui que fala de VF, que é qual? Letra D. Beleza? A primeira fala assim: é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregadores, interessados, não podendo ser inferior à de um município. Ele copiou e colou o que está lá na parte das associações. Então, verdadeiro. Aqui, pessoal, lá, né, quando você vai no artigo 10 e 11, as empresas com mais de 200 empregados. Maldade, né? Não 100 empregados. Por isso aqui tá falso. Então, de fato, ficou VF, VF, gabarito delta. Copia e cola da Constituição, galera. Olha 7.9. Ó, assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Pelo conceito moderno adotado no direito brasileiro, o é a atividade do Estado consistente em o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Olha aí, galera. Restringir, limitar o interesse individual em prol da coletividade. Falamos exaustivamente, é aquele poder mais famoso, poder de polícia. Então, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em prol do interesse público. Então aqui ficou o gabarito letra D. Beleza? Show de bola, só trouxe o conceito. Beleza, galera. Atributos. Exaustivamente falado em sala de aula. Paty é uma menina cheia de atributos, lembra? Vamos lá, pessoal. Presunção de legitimidade. A questão fala assim: avalie as afirmações abaixo acerca dos atos administrativos. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. A primeira.
A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade com a lei. Sim, os atos presumem-se válidos até prova em contrário, não é isso? Em decorrência desse atributo, presume-se até prova em contrário que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. Perfeito. A primeira é verdadeira. Com isso, você elimina a letra B e a letra C. 2. Imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto à execução pela própria administração sem necessidade de intervenção do judiciário. Peraí. Se não há necessidade de intervenção de ninguém, quer dizer que eu faço de maneira autônoma. Eu executo de maneira autônoma. Ó, autoexecutoriedade. Então aqui, pessoal, é a definição não de imperatividade, e sim de autoexecutoriedade. Então aqui, falso. Aí você olha, já elimina a LD, já fica com a letra alfa, né? Tipicidade é um conceito único, né? É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados efeitos. Perfeito, sempre usa esse mesmo conceito. E a última fala, a autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem imperatividade, independentemente de sua concordância. Então, houve aqui uma troca de definição, né? Aqui era para ser imperatividade. Então, ficou de fato VF, gabarito alfa. Vambora, 84. Pessoal, a 84 você encontra na instrução normativa, tá? Mas como ela fala de procedimento de contratação, eu trouxe aqui para vocês, tá? Você encontra na instrução normativa número 5. Não sei por que botei uma bolinha ali. De 2017, tá? Mais especificamente, ali no artigo 19 e 20, que ele fala do procedimento da contratação, tá? Aí ele fala assim, ó. Leia as afirmações abaixo sobre o procedimento da contratação e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Aí fala aqui. A elaboração do documento de formalização da demanda é um dos procedimentos iniciais do planejamento da contratação. O professor, fiquei em dúvida. Vamos analisar o que há de mais marcante? Pessoal, na parte que ele fala do procedimento de contratação, ele deixa bem claro que o planejamento da contratação consiste nas seguintes etapas. Estudo preliminar, gerenciamento de riscos e o termo de referência, não é gestão de contrato. Termo de referência é o anteprojeto. Então, ó, isso aqui eu tenho certeza que está errado. Olha o bizu, só em saber que isso está errado, você já elimina essa e já elimina essa. Olha essa aqui, pessoal. A fase de seleção do fornecedor inicia-se com o encaminhamento da proposta. Não, pessoal. Não se inicia com o encaminhamento da proposta. Então, aqui, ó, falso também. Então, com isso, você já tem um gabarito. Letra C, tá? A letra B fala assim, o recebimento definitivo será realizado pelo fiscal técnico e administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização. Galera, isso aqui também está falso, né? Literalidade do artigo 20 e artigo 19 da instrução normativa. E a primeira, de fato, a elaboração do documento de formalização de demanda é um dos procedimentos iniciais, tá? Então, nós temos V, F, gabarito C, literalidade ali da parte da instrução normativa. Ele copiou e colou e trocou uma palavrinha ou outra. Beleza? Show de bola! Olha o 85. Ó, pessoal, a gente fez uma questão quase igual em simulados e também exercícios que foram propostos ali nas nossas aulas, tá? Justamente essa parte aqui, ó, do mero, né, um mero exercício sem comprovação de dolo, é isso? Falamos também da questão da divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, tá? Vamos lá, galera, olha só. Essa parte aqui inicial você encontra no artigo 1º da lei, tá? Lembrando que a lei é a 8429, só que ela foi basicamente toda alterada pela Lei 14.230.
Então, por isso que a sua prova trouxe, segundo a lei 14.230, porque foi ela que trouxe essas alterações, tá bom? Mas vamos lá. Aplica-se ao sistema da improbidade disciplinado na lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Sim, galera, os princípios do direito administrativo são trazidos ali para fins de improbidade. Então, a 1 está certa. Se a 1 está certa, ó, você não pode eliminar nenhuma. Ó, dessa vez a gente não conseguiu eliminar. Mas vamos lá. Ó, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fins lícitos não afasta. Lembra que a gente falou isso, até enchi o saco com vocês. Enchi o saco de vocês. Galera, o cometimento de ato de improbidade só admite conduta dolosa. Só se admite conduta dolosa. Só se admite para fins de improbidade. Vou até voltar aqui, ó. Conduta dolosa. Então, se não for dolo, afasta, ou seja, a pessoa não vai ser responsabilizada por improbidade. Aqui ele fala que não afasta. Então, a 2 está o quê? Errada. Se a 2 está errada, não pode ser a letra A e não pode ser a letra C. A 3 fala assim: não configura improbidade ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle. Professor, fiquei com dúvida nessa. Tem caô não, vamos analisar a 4. Porque, galera, olha para cá. Sobrou a letra B e a letra D. Olha, as duas têm 3, então tenho certeza que a 3 está certa. Quem vai decidir é a 4. Ó, independentemente de integrar a administração indireta, não estão sujeitos a sanções os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada para tudo, galera. Lembra que eu falei para vocês? Há dinheiro público, pode haver improbidade. Por mais que essa entidade não pertença à administração, que é o caso aqui, pessoal. Entidade privada para cuja criação ou custeio o erário, então tem dinheiro público, erário é dinheiro público, haja concorrido ou concorra no seu patrimônio. Tem dinheiro público, há improbidade. Então falar que não estão sujeitos está errado. Então nosso gabarito ficou a letra D. E de fato, galera, se há uma divergência na interpretação da lei baseada em jurisprudência, pensa o seguinte, se há divergência, quem sou eu para responder por improbidade se nem eles se decidiram sobre um assunto? Então, se for uma situação de divergência, não tem como eu culpabilizar uma pessoa em uma situação que ainda é divergente. Beleza? Então, de fato, pessoal, a 3 ela está correta. Então, somente a 1 e a 3 estão corretas. Gabarito e letra D de delta. Bora! Essa aqui não podia faltar, né? Artigo 37 da Constituição Federal. Avalie as informações abaixo sobre a administração pública segundo a Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, isso aqui, quem foi maluco não pode errar, hein? Lembra? Poder Executivo é maior que o Legislativo e que o Judiciário, porque o E vem antes no alfabeto. Olha lá. Os vencimentos pagos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos do Executivo. De fato, isso aqui você encontra, pessoal, no artigo 37, inciso 12 da Constituição. A 1 está correta. Com isso, você elimina a letra D, né? Porque a 1 eu tenho certeza que está correta. A 2, fala assim: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preenchem requisitos estabelecidos em lei? Não, pessoal. Ele fala assim, ó, vírgula, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, não é somente ao brasileiro, tá? Então, ficou incompleto, que tornou a questão errada. 37, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? Então, se a 2 está errada, você já elimina a letra A e você fica com a B e a D. Vai ter que analisar as duas últimas. O prazo de validade do concurso público será de até 4 anos? Não, isso aqui já foi batido 1000 vezes, né? Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Artigo 37, ó, quinto, ó. Artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. Pô, e essa aqui, olha a musiquinha do Pro fazendo sentido.
militar, não pode ir em greve e entrar, muito menos se sindicalizar, não é isso? É garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical? Não. A AGS sempre cobra isso, né, pessoal? Então, olha só, somente a 1 está correta. Gabarito delta. Olha 87. Pessoal, 87 fala do artigo 7º, que também falamos exaustivamente, né? Inclusive as pegadinhas que poderiam cair. Vamos lá. Assinale a alternativa que contém um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme a Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá. O seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Várias vezes falamos sobre essa pegadinha, tá? O desemprego tem que ser involuntário, tá? Então a A joga fora. Olha a C, perdão. Distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual. Não há distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos, tá? Joga fora. Outra pegadinha também, eu até falei, pessoal, macetinho, ó. Assistência gratuita aos dependentes desde o nascimento até, quando a gente fala aqui, ó, dos filhos. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos. Lembra o macetinho? Creches ou escolas, ó. Creches ou escolas, ó. C de 5, pré-escolas. P de penta. Penta dá a ideia de 5, não é isso? E C de 5. Quem foi um aluno tá ligado. Então é até 5 anos, galera. Com isso, nosso gabarito ficou letra B de banho do bicho. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Beleza? 92. De acordo com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, avalie as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinar a alternativa para a sequência correta. Choveram questões desse tipo, né? Vamos lá, galera. Vamos analisar aquela mais tranquila. Olha pra cá. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal? O que ele quer dizer com isso? A ação pública, pessoal, é quando o Ministério, né, ele vai lá e propaga, né, vai lá e realiza a denúncia. Não é isso? Se não fizer no prazo, você pode, mediante, né, iniciativa, ter ação privada. Tá safo, galera. Essa tá certa. Professor, outra. Essa aqui, ó. A lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Porque, pessoal, a regra é que você publique. Agora, caso você possa ali, né, botar em prática e você possa, na verdade, justificar que o sigilo é o melhor caminho, porque a intimidade, o interesse social exige, aí sim, mas a regra é que seja publicada. Então, a primeira e a última estão certas. Joga fora, joga fora, joga fora. Olha o gabarito. Alfa. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis? Claro que tem, galera. Falsa. O civilmente identificado será submetido à identificação civil, salvo nas hipóteses previstas... Não, galera, olha o que ele fala. O civilmente identificado será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Galera, olha só. O civilmente, ele vai ser, sim, né, submetido à identificação criminal, tá? Não tem esse salvo nas hipóteses. Da ideia que somente nas hipóteses previstas em lei que ele vai ser identificado? Não, galera. Tá? Então, gabarito ficou. A primeira é verdadeira. A segunda será admitida ação privada ali nos crimes de ação de civil pública, se esta não for intentada no prazo legal, de fato. Então, se a primeira é verdadeira, a última é verdadeira. Só temos aí a letra A como nosso gabarito. Beleza, galera? Show de bola? Então tá aí. 94. Assinale a alternativa que apresenta uma pena adotada por lei, segundo a Constituição Federal. Galera, isso aqui é só você saber quais são as proibidas. Lembra das penas proibidas no Brasil? Artigo 5º, inciso 47. Morte, banimento, cruéis,
trabalhos forçados e pena de caráter perpétuo. Ó, proibida, proibida, proibida. Ou seja, a única que é admitida é a perda de bens. Gabarito B de banho do bicho. Beleza? Olha 95, galera. Assinale... Ó. Dito isso, fiz um quadro com os prazos. Falei, galera, ó, semi-integrado, integrado, 60 dias é o maior prazo que você tem. Semi-integrado é menor. E quais são os prazos que você tem lá? Nessa parte aqui, pessoal, você encontra no artigo 55 da lei, tá? Assinale a alternativa, no caso da lei de licitação, tá? Lei 14.133. Aí ele fala assim, assinale a alternativa que apresenta o prazo mínimo para a apresentação de propostas e lances quando o regime de execução for de contratação semi-integrada. Galera, quais são os prazos que tem lá? Você tem 8, você tem 15. É isso? E depois você tem 10, você tem até 25, né? Você tem 35 e você tem 60. Quem fala de semi-integrada e integrada são os dois últimos. Integrada é o maior prazo. Como ele fala semi-integrada, gabarito, letra C, 35 dias úteis. Beleza? Show de bola? Olha 97, galera. Avalie as afirmações abaixo acerca da vigência do estado de defesa conforme a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso aqui foi falado mais que não sei o que, né? É vedada a incomunicabilidade do preso. Galera, a parte do estado de defesa você encontra no artigo 136, tá? É vedada, tá certo, pessoal. O preso não pode ficar incomunicável. Então a 1 está correta. Então você elimina a letra B e a letra C. Ó, a prisão, ó, aquele macetinho, destenção, lembra? Destenção, destenção, destenção. Então a prisão ou a detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. E aqui ele fala 30, né? Então a 2 está errada. Se a 2 está errada, você elimina a letra D e você fica com a letra alfa. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação, tá certo? A prisão por crime comum, por crime, né, contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por esse comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito, a autoridade policial também está certa. Então, gabarito 1, 3, 4 certas, gabarito alfa. 98, galera. Assinale a alternativa que não contém um atributo do poder de polícia. Lembra atributo? Pessoal, vou te dar uma dica. Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. O único que não é atributo, porque é um princípio, é a letra D, que fala de legalidade. Beleza? Com isso, pessoal, fechamos aí a correção da sua prova. Prova da EAGS SAD, lógico, esse é o gabarito extraoficial do professor Renato Vieira, na parte de Direito Administrativo e Constitucional. Espero que tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, ó, dá uma curtida aqui, dá um joinha, né? Compartilhe, pessoal, comente, que a sua opinião é muito importante para nós aqui no canal do professor Renato Vieira, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, tamo junto e daquele jeito, né? Vamos manobrar. Valeu, galera. Valeu, SAD. Tamo junto. Tchau, tchau.